Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Amém. Não precisa acender a luz de cima, deixa só as laterais, amém? Que bom que hoje é segunda-feira e a gente costuma dizer que segunda-feira, essa daqui, segunda-feira é dia de semeadores. Pois é, a Catedral da Trindade toda já responde isso, né? Quando eu chego lá em cima e falo, amanhã é segunda-feira é dia de semeadores. E por que a gente fala isso com tanta alegria? Porque é na segunda-feira que nós jogamos sementes. Nós, semeadores, jogamos sementes. E não são sementes qualquer. Não. Nós jogamos a semente. A semente preciosa. A semente que, quando germina, traz salvação. Aleluia. E essa semente que nós vamos jogar agora, e que nós jogamos toda segunda-feira aqui, não é outra a não ser a palavra preciosa do nosso Senhor e Salvador. A palavra é semente. Amém. Nós somos meros semeadores. Jogamos a semente. E se essa semente vai dar frutos, se ela vai germinar e vai dar frutos, nós não temos nenhuma influência sobre isso. Nós somos meros semeadores. Jogamos a semente ao sol. Jogamos a semente no coração de vocês. Na esperança e pedindo a Deus que essa semente germine. Mas quem tem o poder de fazer essa semente germinar não é um pregador, não é um pastor, não é o ministro de louvor, é o Espírito Santo. Aleluia. Ele tem esse poder. Aleluia. Então é a Ele que nós rogamos para que a semente que for jogada hoje, ela germine e dê frutos, muitos frutos. Afinal de contas, nosso Senhor Salvador disse que nós somos como árvores. E uma árvore, ela precisa dar fruto, porque uma árvore que não dá fruto não serve para nada, a não ser cortada e jogada ao fogo. E nós não fomos feitos para ser cortados e jogados ao fogo. Nós fomos feitos para dar frutos. Muitos frutos para o reino. Amém, meus irmãos? Amém. E o tema de hoje é um tema espetacular. Mas antes de falar do tema, eu queria saber se tem alguém aqui que veio pela primeira vez aqui dos semeadores. Olha só, glória a Deus por isso. Ô semeadores, pega aqui o violão. Pega aqui o violão. Pode puxar aí. Bota em Mi maior. Vocês que levantaram a mão, pode ficar em pé, por gentileza. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente. Recebe um abraço dos nossos irmãos semeadores, querido. Vendo em amor uma família. Amém, irmãos. Olha que bom ter vocês aqui conosco pela primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas. Afinal de contas, toda segunda-feira a gente está aqui. Temas pertinentes ao nosso dia a dia, temas importantes à luz do Evangelho. Só para vocês terem ideia aqui, vou dar só um spoiler aqui. Próxima semana a gente vai falar, sabe de quê? De um dos males que mais assola a vida
das pessoas, sejam cristãs ou não cristãs, inclusive dos cristãos, inclusive de cristãos da nossa igreja. Um mal que realmente precisa ser combatido. Nós vamos falar sobre a pornografia virtual. E é uma indústria poderosíssima que tem destruído muitas famílias, tem escravizado muita gente. E a gente vai trazer nosso querido Rodrigo Montenegro para falar sobre esse tema aqui. Vai ser bênção, viu? Então, se fosse você, não perderia. Na próxima semana, já coloca na agenda e faz o seguinte: chama alguém para vir com vocês. Afinal de contas, bênção não é algo que a gente tenha que ficar só para a gente tem que levar para o outro. Afinal de contas, o cristianismo é para o próximo, não é para a gente. O cristianismo é feito casamento. É por isso que Jesus ele fez esse link do casamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva, com o cristianismo, porque o cristianismo é para o próximo. Como um casal, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o nosso cônjuge feliz. Amém, irmãos? Amém. Então, traga a bênção para a vida de alguém, traga ele aqui para os semeadores, traga ele aqui para a Episcopal, traga ele para a igreja. É o melhor lugar para se estar. Não é um lugar perfeito. Afinal de contas, a igreja é feita por pessoas são imperfeitas. Mas, se a igreja não fosse necessária, Jesus não teria instituído ela. Ele sabe que nós sozinhos não somos páreo para Satanás. A gente precisa estar juntos, unidos, como um corpo só, membros de um corpo, amém? E o tema de hoje, como eu falei, é a intimidade com o Espírito Santo. De glória em glória, como adquirir essa intimidade. Para falar sobre esse assunto, eu queria convidar meu querido Diogo Moura. Vem cá, meu irmão. Diogo é meu irmão querido, seminarista igual a mim, colega de seminário, homem de Deus, muito tempo aqui na nossa igreja. E hoje ele está sendo auxiliar do nosso querido pastor Marcos Luna, lá na Missão do Espírito Santo no Pina. Ele pediu para que deixasse as luzes de cima apagadas, só as laterais acesas. Ah, tá, desculpa, de maneira assim. Pode se descer no meio também, para não ficar tão escuro. Não, tá bom assim? E aí, Diogo hoje está sendo auxiliado do nosso querido pastor Luna, que foi nosso capelão durante tanto tempo aqui, né? E eu convidei ele hoje para trazer essa palavra. Eu apenas convidei ele, eu não escolhi o tema que escolheu foi ele. E não me espantou o tema que ele escolheu, afinal, eu conheço ele, eu sei que ele é sempre cheio do Espírito Santo. E ele vai compartilhar isso com a gente, como a gente adquirir essa intimidade com a terceira pessoa da Trindade. E normalmente a gente fala terceira pessoa da Trindade, pensa que é a terceira em importância. Não, mas não é bem. O Espírito Santo, ele é o que está mais próximo de nós. E muitas vezes a gente acaba não conhecendo ele, acaba perdendo a oportunidade de ter intimidade com ele. Mas hoje isso vai mudar, porque a palavra que ele vai trazer vai nos tornar mais íntimo desse amigo Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Queria orar por ele. Aliás, alguém dos semeadores gostaria? Sandra? Claro, orar sempre é bom, né? Principalmente com um amigo querido. Vai pra cá. Eu gostaria de surpresa. Alguém queria levar alguém? Quando ela fez, alguém é Sandra? Me chama. Não, porque ele dizia assim, o Espírito Santo tocou o coração de alguém para vir orar para ele. Então tocou o meu. Eu agradeço a Deus por ter uma pessoa como o Diogo aqui na nossa comunidade. Deus é muito bom com a gente por ter preparado o Diogo para esse momento. Eu conheço o Diogo de muito tempo. Ele está sempre na obra de Deus, está sempre servindo e está sempre com o coração cheio
e transbordando para dar. E eu acredito que hoje não vai ser diferente. E esse momento é muito especial para a gente. Então, Senhor, eu venho te agradecer pela vida do nosso irmão. Senhor, o Senhor tem sido tão maravilhoso conosco, com a nossa comunidade. Então, Senhor, eu te peço que prepare o coração de todos que estão aqui para germinar, Senhor, o fruto que o Senhor preparou de ouro para ser boca tua aqui esta noite, Senhor. Usa o nosso irmão, esteja com ele, que sejamos todos cativos a ti, a tua palavra, ao teu direcionamento, e que essa noite haja transformação aqui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que ninguém que chegou aqui saia sem sua porção de bênção que o Senhor reservou através do nosso irmão para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus, meu irmão, se quiser uma aguinha, toda sua aí, dá vontade. Amém. Esse Silvinho é um fofinho, né? É por isso que Sandré está de coisa. Graça e paz, igreja. Amém. Intimidade. Olha. Tem crente aqui hoje? Amém. E discípulo? Amém. 1 Coríntios 6:19 foi a passagem que Deus inspirou o coração de Silvino quando eu disse a ele o tema. E eu vou ler para você rapidamente aqui. A minha linguagem é em TLH, tá? Pode ser que esteja diferente da sua. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E eu vou ler o verso 20. Pois ele os comprou e pagou um alto preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória do Senhor. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Leve seu coração ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar essa noite a Ti, Pai. A Tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. E nós cremos, eu creio que o Senhor está aqui hoje no meio de nós, através do Espírito Santo, ao qual o Senhor rogou lá em João 14:16, dizendo que solicitaria um auxiliador para estar conosco. E eu creio que Tu estás aqui, Espírito Santo de Deus. Mantenha essa atmosfera de adoração. Derrama aqui, Senhor, a porção que Tu tens a derramar. Tira as escamas dos olhos aqui dos Teus filhos, para que eles possam enxergar o espiritual, que eles possam enxergar aquilo que Tu queres mostrar. Abre os ouvidos espirituais dos Teus servos, Senhor, para que eles possam ouvir a Tua voz e somente a Tua voz, Senhor Deus. Que nenhuma outra voz chegue aos ouvidos aqui, senão a Tua, Pai. É assim que nós Te oramos, é assim que nós entregamos essa noite a Ti, Senhor Deus. Toca os meus lábios como Tu tocaste a boca do profeta. Unge, Pai, com o Teu fogo, para que eu seja a boca Tua, Senhor Deus. Que eu possa estar me esvaziando, para que o Senhor possa estar me enchendo, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Intimidade. Que palavra forte, né? Mas, para a gente ter intimidade com alguém, esse negócio está filmando, né? Eu não sei se vai me acompanhar não, que eu ando, viu? Mas, intimidade, né? Para a gente ter intimidade com alguém, a gente precisa conhecer esse alguém, né? E a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo não é uma coisa, ela é uma pessoa. E a gente precisa conhecer essa pessoa para ter intimidade. Diferente do mundo. No mundo, tem muita gente aí que tem intimidade sem nem saber quem é. E eu posso falar isso com propriedade e com testemunho, porque eu não cresci na igreja. Eu vim do mundo. E sim, de fato, tive intimidade com pessoas que eu nem conhecia. E isso é terrível. E hoje eu me sinto sujo por conta disso, mas ao mesmo tempo lavado, porque o sangue do Cordeiro lavou o que eu fiz de pecado no passado. Porque a palavra me promete isso, que tudo aquilo que a gente confessa e deixa
Deus é fiel e justo para jogar no mar do esquecimento. Então, eu digo isso hoje não com orgulho, mas com testemunho do que Jesus fez na minha vida através do Espírito Santo, e o que Ele vem fazendo e o que Ele vai continuar fazendo. E o que a gente fazer, você deve estar se perguntando, intimidade. O que é que Diogo vai falar de intimidade? E como eu disse, a gente precisa conhecer a pessoa para ter intimidade. E o Espírito Santo, Ele está disponível para que a gente possa conhecer Ele. Mas Ele não força a gente a conhecer Ele. Ele quer que você tenha o desejo, mesmo Ele querendo você antes que você queira Ele. Porque a palavra diz isso. Deus nos amou mesmo antes que nós o amássemos. Então, quem é a pessoa do Espírito Santo? E é interessante que, quando eu disse o tema Silvino, eu fui orar, e eu jejuei, eu fiz um propósito, e eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, sobre ter intimidade, quando eu entrar de fato na intimidade. Eu quero mostrar a você primeiro como você conheceu o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, para você poder começar a se relacionar. Se você já se relaciona com Ele, se relacionar mais. Todos aqui disseram que eram crentes, então na verdade eu vim só fazer uma revisão aqui, porque todo mundo sabe o que é ter intimidade, né? Eu vim só revisar o seu coração. Amém? Então Jesus, Ele afirma para o nosso bem que Ele iria para o Pai. Só que Ele diz que antes disso Ele ia rogar ao Senhor por um auxiliador, um amigo, um consolador, dependendo da linguagem que você esteja lendo. São vários os adjetivos que tem para o Espírito Santo. E lá em 2 Coríntios 13, 14, o apóstolo Paulo, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É a comunhão com o Espírito Santo. Jesus é o Senhor, sim, mas quando Ele esteve aqui, Ele era Senhor, mas Ele também era homem. E Ele, na sua figura de homem, não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Então, sendo 100% homem, Ele não ia conseguir estar me atendendo, nem atendendo Silvino, nem Xando. O que é que Ele fez? Ele já sabia que ia retornar aos céus, ser assunto ao Pai. Mas Ele rogou por uma pessoa. Ele rogou por alguém que ia conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo a ponte entre nós e Ele, que está sentado à direita do Deus Pai, sendo o nosso advogado. E essa pessoa é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala que agrada a graça do Senhor Jesus Cristo, é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo para estar com todos nós. E o que é a palavra comunhão? A palavra comunhão vem de uma palavra grega chamada koinonia, que quer dizer ajuntamento, relacionamento. Então a gente precisa entender que essa pessoa ao qual a gente vai se relacionar para ter intimidade, ela tem características. E Deus colocou no meu coração algumas características, não todas, porque são muitas, e aí não ia dar tempo aqui, a gente tem que fazer um seminário para falar do Espírito Santo. Mas aí eu trouxe 3 características da personalidade do Espírito Santo para você compreender. A primeira é companheirismo. O Espírito Santo, ele é companheiro. Ele deseja ter um relacionamento amigável comigo e com você. Nós podemos e devemos nos relacionar com o amigo Espírito Santo. Em Atos 20, versículo 22, 23, Paulo diz: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo. Sempre que você for ler as Escrituras, você vai ver que após a ida de Jesus, a partir de Atos, os apóstolos eles eram obedientes ao falar. Mas como é que eles chegaram a ser obedientes? Porque eles passaram a ter intimidade. E a gente precisa desenvolver essa intimidade com essa pessoa que é companheira, com essa pessoa que tem um outro
adjetivo, uma outra personalidade que é parceria. Ele é parceiro. E aí eu quero ler para você 1 Coríntios 3:9. Por que eu estou trazendo referências? Para você não pensar que eu estou trazendo isso da minha cabeça, da minha vontade. Está tudo na palavra do Senhor. Aqui é o guia de sobrevivência nosso, dos que creem. E em 1 Coríntios 3:9, Paulo diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Cooperador é alguém que é parceiro. Quando você coopera com algo, com alguém, você está sendo parceiro desse alguém. Às vezes Deus quer fazer algo na tua vida e na minha, mas antes Ele quer conversar com você e comigo. E aí Ele envia o amigo Espírito Santo, que é quem mantém a nossa comunhão com o céu. Mas nós devemos estar atentos. Atentos ao falar dele, que vem com a intimidade. E eu vou já chegar na intimidade. E a terceira característica que eu trouxe dele, nada mais é do que exatamente o tema da noite, que é intimidade. É uma outra característica do Espírito Santo. E aí eu quero citar para você uma fala que eu escutei em um estudo do reverendo Luciano Subirá, quando ele cita um livro de John Bevere, Kryptonita, alguém com certeza já deve ter ouvido aí, que diz assim: a santidade não é um fim em si mesmo, é uma ponte para a intimidade, a comunhão com o Senhor. E a comunhão com o Senhor vem através do Espírito Santo. Veja, a santidade não é um fim em si mesmo, ela é uma ponte para a intimidade, a comunhão com o Senhor. Quem nos coloca em comunhão com o Senhor é aquele que faz o elo entre nós. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos estar, primeiro de tudo, para entender sobre santidade, sobre intimidade, é que devemos estar em santidade. O Espírito Santo, ele é lindo. Ele é cavalheiro, ele é atencioso, ele é protetor, ele nos dá instruções. E a palavra nos ensina sobre o processo de santidade. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, pois ele já existia desde Gênesis, quando a palavra nos ensina que e ele pairava sobre as águas. É o Espírito Santo que a palavra está falando. Ele não apareceu só em Atos, ele está na Bíblia toda. O Espírito de Deus está na Bíblia toda. E Diogo, intimidade. Você falou aí um pouco do Espírito Santo, mas e intimidade? O que é que você faz, Diogo, para ter intimidade? O que é que eu posso fazer para ter intimidade? E o versículo que Silvinho foi inspirado, 1 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Nós somos templo e morada. E aí Silvinho, eu estou dizendo a ele, porque Silvinho tem um talento que Deus deu a ele, dessa criatividade que ele tem de bolar o textozinho da chamada do semeador, que eu acho incrível. Eu não tenho essa criatividade. Eu disse, é intimidade. Aí ele que bolou aquela chamadinha todinha. Será que nós estamos sendo templo e morada do Senhor? Será que nós temos tido de fato intimidade com o Senhor? Você escuta a voz de Deus? Você consegue enxergar o que Deus faz na sua vida? A gente precisa entender, como eu estava falando, a Bíblia ela tem princípios. E princípios não foram feitos para serem escolhidos. Princípio foi feito para ser vivido. A gente não tem que estar escolhendo o princípio. Você quer ter intimidade? Obedeça os princípios do Senhor. A Bíblia não é um self-service para você se servir do que você quer. E me desculpe, se você veio para ouvir o que você queria, talvez você não ouça o que você quer ouvir. Mas eu também não estou preocupado se você vai se chatear em ouvir o que você não quer ouvir. Porque eu prefiro estar do lado de Deus e ser julgado por homens do que estar do lado de homens e ser julgado por Deus. Amém. Amém. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você tem que cumprir princípios.
Você não tem que estar escolhendo qual é o princípio bíblico que você quer viver. Você tem que viver todos. Uma vida de santidade é uma vida de entrega. A entrega gera comunhão. A comunhão vai gerar um relacionamento com o Espírito Santo. E o relacionamento vai gerar intimidade. A intimidade vai fazer você estar sensível ao falar do Espírito Santo. Os princípios bíblicos, e veja, não estou falando que é fácil, tá? Você deve estar pensando aí, Diogo, para você é fácil, você está no seminário, você está na igreja há um tempo. Não importa o tempo que eu estou na igreja, não importa se eu estou no seminário, não é fácil. O próprio Cristo disse que não era fácil. Ele disse, a porta é estreita. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha. Mas ele não disse que era impossível. Ele disse que era possível. Com ele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E o que a gente vê muito é irmãos e irmãs querendo ter intimidade com o Espírito Santo, de fato, mas querendo fazer as coisas da força do próprio braço. Querendo fazer da Bíblia um self-service. Ah não, isso aqui é muito difícil, deixa eu passar. Ah, isso aqui dá para mim. Não, esse aqui não, eu vou pular. Com Deus não existe isso de pular. Com Deus não existe muro. O muro é do diabo. Ou você está completamente no Senhor, ou você não está. Dom Paulo nos concílios, de um momento lá, eu não vou ser detalhista, porque eu não sei se todo mundo fez concílio aqui, mas tem um momento no concílio, em ambos, masculino e feminino, que Dom Paulo diz, pare de entregar a sua vida de pétala em pétala. Entregue o buquê inteiro ao Senhor. Porque Ele está de braços abertos. E a gente precisa todos os dias ter uma vida de intimidade com o Senhor. Tem um texto que eu estava estudando e eu quis trazer ele aqui para dar uma lida rápida. E a gente vai continuar conjecturando. Mas eu queria ler rapidamente esse pedacinho aqui do trecho que ele diz assim: intimidade com o Senhor. Ser íntimo do Senhor é apresentar-se ou estar diante dele despojado de si mesmo. É desvelar-se, tirar as máscaras, esvaziar-se totalmente, apresentar-se como dependente unicamente dele, sair da hipocrisia para a transparência. Você só vai ter intimidade com o Espírito Santo quando você deixar de ser hipócrita. Quando você ficar se achando demais. Quando você ficar se achando que é superior aos outros. Quando você ficar se achando que sabe mais do que os outros. Porque você pode até saber alguma coisa mais do que outra pessoa, mas para Deus isso não importa. A palavra diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Amém. Coração humilde é aquele que reconhece a soberania do Senhor. É aquele que reconhece a própria pequenez. E a gente vive o tempo da rede social e o tempo desses inúmeros coaches que tem por aí. Se tiver coach aqui, me perdoe. Mas o coach chama você para ir para fora e Jesus chama você para ir para dentro. Jesus chama você para analisar a você mesmo e não a grama do vizinho. Jesus diz, quando um irmão seu cai, qual é o músculo que se move primeiro em você? Qual órgão? A mão ou aquele órgão insubordinado chamado língua? Ou órgãozinho danado? Mas quando você começa a estar cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, você começa a se tornar mais disponível para o reino. Porque como o Silvinho bem falou aqui, cristianismo não é para nós mesmos. Cristianismo é para o outro, para o próximo, para o irmão. É para ajudar. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, diz a palavra de Deus. Jesus diz, eu não vim para aqueles que se acham, aqueles os sábios. Não, eu vim para os que precisam, os necessitados. Quando ele foi abordado lá pelos sábios e sacerdotes, que questionaram ele, por que ele vivia no meio dos fariseus, por que ele vivia no meio dos coxos, dos leprosos. Porque as pessoas estavam à espera de um Messias guerreiro, que ia sair com a espada matando os romanos.
E não tinha nada disso. Jesus veio para a salvação da alma, para a salvação do espírito. Glória a Deus. Não é a salvação do corpo. Sim, ele tem poder para salvar, para curar. Mas todo corpo tem uma validade, tem um tempo. E nós não somos daqui, a palavra de Deus diz. Por isso que quando nós morremos, nós voltamos, a palavra fala. Voltaremos ao colo do Pai. Aleluia. Porque de lá viemos. Amém. E para lá retornaremos. Amém. Glória a Deus. Então, para ter intimidade, a gente precisa tirar nossas máscaras. E eu, no início da minha caminhada, tive dificuldade um pouco para entender algumas coisas sobre intimidade, sobre cumprir princípios. Tiveram princípios que eu não consegui cumprir de início. E não é fácil, mesmo eu hoje conseguindo cumprir os princípios, não é fácil, porque existe um louvor que diz assim: todo dia o pecado vem e chama. Todo dia vem as tentações e chama. Porém, nós temos o poder de fazer uma escolha. Mas eu escolho Deus. Aleluia. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Amém. Thales Roberto, né? Thales. Thales, né? Amém. Amém. Então, você quer ser íntimo do Espírito Santo? Escolha todos os dias estar na presença do Senhor. A palavra diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso tem a ver com entrega. A igreja está cheia de gente buscando o Senhor. Massa. Mas não tem a ver com buscar. Tem a ver com entregar. De que adianta estar buscando e não entregar o coração a Deus? Não está fazendo nada. Está sendo hipócrita. Por isso, intimidade com o Senhor é sair da hipocrisia para a transparência. Continue buscando, mas entregue o que Deus quer que você entregue. E aí você começa a gerar essa intimidade com o Espírito Santo dentro do seu coração. Na sua vida, no seu ser, no campo mais difícil que tem de você ser crente, que é dentro da sua casa. É o lugar mais difícil de ser crente, de mostrar a transformação. Por isso que quando Jesus volta lá para a cidade dele, e quem relata isso é Marcos, no capítulo 6, versículo 4, e ele diz assim: o profeta só não tem honra na sua parentela. Quando Jesus volta, todo mundo fica duvidando dele. E eu estava assistindo recentemente o The Chosen. Eu não sei se aqui todo mundo já ouviu falar do The Chosen. Ele não ouviu, hein? Misericórdia. E vou dizer a você, de todos os... vamos chamar ficção. De todas as ficções sobre Jesus, o The Chosen ele é considerado o filme mais próximo da palavra. Os outros têm muitas fantasias. Tirando que no The Chosen Mateus é autista. Mas eu achei massa a sacada, porque na Bíblia não diz que Mateus é autista. Mas eu achei uma sacada massa do Angel Studio, né? Angel, né? Parece. E aí essa cena que Jesus volta para Nazaré e o povo começa a duvidar: Jesus fazendo milagres, curando coxo, curando leproso, o carpinteiro. E aí o povo começa a caçoar ele, seus próprios parentes, primos, amigos. Até Jairo, que era o amigo íntimo dele, de início fica meio assim: tu fizesse isso mesmo? E depois uma coisa linda, Jesus vai mais na frente e ressuscita Jairo. É uma coisa linda. Lázaro, perdão. E Jairo é o líder do sacerdote e líder da sinagoga lá de Gadara. Confundi, é muita coisa para decorar. É muito livro, meu irmão. Tu é doido, o cara vai ficar doido. E estudando hebraico, minha cabeça tá assim, ó. Toda segunda eu tomo uma Neosaldina. Hebraico é para doido. Tu é doido. Isso que eu deixei por fim. Porra não, porque ele vai te cagar. Então, e aí veja, é muito importante a gente praticar. A palavra vem ensinar a gente sobre disciplinas espirituais.
Disciplinas essas que nos ajudam a ter a intimidade. Primeiro você precisa conhecer o Espírito Santo, por isso que eu trouxe pouquinha coisa. Se você começar a ler aprofundadamente sobre a terceira pessoa da Trindade, você vai ver que tem muito mais adjetivo, muito mais personalidade do Espírito Santo. Isso aqui foi só para aguçar a sua curiosidade, para você buscar ele. E interessante que, como Jesus é lindo, eu nunca fui fã de estudar. E a maior prova está aqui, a minha testemunha, minha mãe. Não balança a cabeça não, calma mãe. Eu nunca fui fã de estudar, porque eu era maluqueiro. A minha velhinha teve um trabalho da conta sarena. E hoje eu sou apaixonado por Jesus. Se você entrar no meu quarto, você vai dizer, esse menino não gostava de estudar, porque tem livro para tudo que é lado. Do apóstolo Paulo, o livro do Espírito Santo, o livro de cura e libertação, o livro de expulsar demônio, tem de tudo que é tipo. Tem umas 4 bíblias diferentes. É uma onda como Deus faz. Isso é a minha linguagem. É uma onda, Deus é uma onda, velho. Meu irmão. Jesus é lindo demais. E agora eu digo igual o pastor Léo da PNL, eu todo dia me apaixono por Jesus, porque o que ele sofreu para que a gente tivesse acesso à vida eterna. Eu acho que eu não teria coragem de fazer pelo meu próprio filho, que eu amo, sou apaixonado, alucinado pelo meu filho. Eu não sei se eu teria coragem por ele de fazer o que Jesus fez. Porque quando você vai estudar de fato o relato do que foi a crucificação, do que foi as coisas que Jesus passou, você diz, rapaz, foi por mim e por você. Então se faz necessário a gente desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. A palavra diz assim, apressa-te. Silvino falou algo aqui, eu estava ali orando e quando ele falou, vai chegar um tempo que a gente não vai mais encontrar Jesus em nossas orações. A palavra nos garante isso. Me busquem enquanto podem, enquanto há tempo. Porque vai chegar o tempo, Apocalipse, vai chegar o tempo em que me buscarão e não me acharão, porque eu já estarei no meio de vós. E aí a gente precisa fazer uma autoanálise. Estamos tendo intimidade com quem devemos ter? Estamos ouvindo a voz que devemos ouvir? Estamos deixando verdadeiramente que aquele que Jesus rogou por mim me guiar, conduzir meus pensamentos, minhas vontades? Porque veja, os seus planos só vão dar certo se eles estiverem congruentes com o que o Senhor tem de propósito para a tua vida. Então eu estou dizendo isso a você para que você não se frustre se não acontecer o que você quer. Deus, ele tem um propósito para cada filho. Ele tem um chamado para cada filho. E entenda, existe uma diferença entre cargo e chamada. Cargo é aquilo que você se candidata. E chamada é quando ele lhe escolhe para algo. Então você precisa desenvolver essa intimidade para você começar a entender qual é o chamado de Deus para a sua vida. O que é que Deus vai lhe comissionar? Onde é que Deus vai lhe enviar? O que é que Deus vai te entregar para você falar? A quem? Mas a gente precisa estar em intimidade para que essas coisas aconteçam. Diogo, você falou de disciplinas para ter intimidade. Mas o que é que eu posso fazer? Você já ouviu falar em jejum, irmão? É uma disciplina espiritual poderosa. Aonde você abre mão de coisas que satisfaz a tua carne para que o teu espírito fique sensível ao falar de Deus. E de início vai ser difícil. Quando eu comecei a praticar a disciplina do jejum, rapaz, era difícil demais, porque eu como tudo, menos fígado. Né, mãe? Eu detesto. Fígado, Jesus do céu. Eita, negócio ruim. Mas o resto eu como. Se botar sal na pedra, eu traço. E aí, para fazer o jejum, de início foi difícil. Eita, Coca-Colazinha gelada. É supimpa.
Mas só que a quem eu escolho servir é muito maior do que as coisas que eu quero. Então você tem que queimar a sua carne, Paulo fala. Quer deixar o seu espírito sensível ao Espírito Santo? Mate a sua carne. O que é matar a carne? É renegar os seus próprios desejos, sejam eles quais forem. E eu não digo isso aqui que eu vou dizer agora para me vangloriar. É tudo para a honra e glória do Senhor que eu digo aqui, porque é no poder dele, não é no meu. Eu estou noivo há 2 anos. E eu sou celibatário junto com minha noiva. Porque a gente está cumprindo o princípio bíblico do sexo. Ele é para quem é casado, não é para quem namora. Sexo é um ato matrimonial. E eu não digo isso para dizer, eu sou o cara. Não, não sou o cara, porque se fosse por mim eu estava em pecado. É porque eu estou debaixo do poder do Senhor. Amém. Amém. Porque com a intimidade Deus me capacita a esperar por Ele. Aleluia. A esperar a bênção dEle. Amém. E Ele vai dar estratégias. Ele vai dar sabedoria, discernimento no Espírito, para que você pratique. Isso é apenas um dos princípios. A Bíblia está cheia de princípios. E não é fácil cumprir princípio não, viu? Porque eu sou carne. E como eu falei, não cresci na igreja, não cresci na assembleia, que você cresce e já ensinando as criancinhas esse princípio. Se guarda para casar, se guarda... Não. Eu não cresci nesse princípio. Foi um dos princípios que me deu mais trabalho de entender. Eu precisei de não sei quantos gabinetes com o pastor. Toma uma cajadada na minha orelha. Mas quando você começa a se despir, tirar suas máscaras. Aquela cena do filme Paulo, o apóstolo de Cristo, quando ele está conversando com aquele general romano, e ele diz assim: quando você se depara de frente com o próprio Cristo, ele estilhaça as suas defesas. Aleluia. E eu permiti que Jesus invadisse o meu coração, o meu pensamento, me despi, rasguei o meu coração para Ele e disse: Senhor, eu sou teu, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua morada, templo de adoração. Eu não quero sair na rua como eu saía antes, o povo está me vendo, me amostrando. Não é isso que eu quero, Senhor. Eu quero que quando eu chegar no lugar, as pessoas vejam a tua face. Quando eu chegar no lugar, as pessoas vejam o teu sorriso, sintam o teu bom perfume e não o meu. Porque a palavra entrou no meu coração e me ensinou que eu tenho que estar nos bastidores. Quem tem que estar nos holofotes é Jesus Cristo. Amém. E Ele começa a estar nos holofotes quando você começa a ter intimidade. Que aí você começa a entender a sua pequenez. Você começa a entender que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, quando escorreu lá no madeiro. E nós fomos chamados para o propósito de espalhar as boas novas. Glória a Deus. É para isso que Jesus nos comissiona. É para isso que Jesus chamou o Espírito Santo, clamou ao Pai pelo auxiliador. Para Ele estar me auxiliando e te auxiliando a sermos verdadeiros discípulos. Não foi crentes. Quem criou essa palavra crente foi nós, homens. Jesus não sabia nem o que era a palavra crente. Da boca de Jesus disse: discípulos. Ide e fazer discípulos. E o discípulo, ele segue o mestre. Qual é o mestre que você tem seguido? É aquele que se entregou? Ou é você mesmo? Seus próprios desejos, seu coração, seu achismo, sua soberba, seu orgulho. A intimidade vai quebrar tudo isso em nome de Jesus. Amém. Você só precisa permitir. Você só precisa permitir que o Espírito Santo esteja conectado ao seu espírito diariamente. Vai ter dias que você vai estar fervoroso, fervorosa. Vai ter dias que você vai estar murmurante. Nós não somos Jesus. Nós estamos buscando ser parecidos com Ele, não é ser Ele. E Jesus sabia, e Jesus sabe no dia que você estiver fraquejando. Mas o que é que você tem buscado para poder melhorar esses dias? Quem é que você tem buscado? Porque a palavra diz: buscar-me-ei e me achareis.
quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre vai haver um condicionante. É quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é da boca para fora. Jesus quer coração contrito, coração rasgado. O Espírito Santo está aqui olhando tudo para Jesus. Ele está disposto a ministrar no teu coração e no meu coração. Ele está disposto a ter essa intimidade todos os dias comigo e contigo. A intimidade vai te levar a você alcançar dons espirituais. Isso não quer dizer que Deus não pode te usar a qualquer hora, não. Pode. Ele usou uma burra. Ele não vai usar a mim e a você. Mas Ele quer você completamente íntimo dEle. Para que Ele te dê dons. Para que Ele starte dons. É só buscar. É só entregar. Ele diz: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Ele, quando fez o primeiro comissionamento lá dos discípulos, foi quando ele disse aos discípulos: agora eu vou constituir vocês como apóstolos. E vocês vão de 2 em 2. Foi o primeiro comissionamento que ele fez. Eu darei o meu poder a vocês por enquanto. Mas chegará o tempo em que vocês terão esse poder o tempo inteiro. Vai ser quando eu for assunto ao céu. E o Espírito Santo vai estar ministrando no coração de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Mas Ele não vai entregar um poder desse a qualquer pessoa, do jeito que a pessoa está. De qualquer jeito. Como é que você vai vestir uma veste nova se você está imundo? Não tomou um banho, está fedendo, não fez as unhas. Vai botar o boné novo na cabeça com a cabeça cheia de piolho. E a palavra, quando você começa a ler, ela começa a tirar todos os seus carrapichos. Ela começa a te limpar, porque a palavra diz que... A Bíblia diz que a palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, ela vem como uma espada, nos limpando, nos separando. Nós somos chamados para ser santos. Não é anjos. Santos. E a palavra santo no grego quer dizer separado. Separado das coisas do mundo. Porque o mundo jaz o maligno. O diabo está aí usando de tudo para desviar a gente do caminho da salvação. Existe uma chargezinha que conta assim, que um anjo está sentado aqui na beira do muro e o diabo aqui do lado dele, um demônio do lado dele, e tinha uma pessoa em cima do muro e lá embaixo a igreja, e uma pessoa na porta da igreja. E aí o anjo vira para o diabo e para o demônio e diz: ô seu demônio, por que o senhor não tira o olho do cabo lá na porta da igreja, sendo que tem um aqui do seu lado no muro? E aí o demônio vira para o anjo e diz assim: meu amigo, aquele que está em cima do muro já é meu. Eu quero o que está na porta da igreja, que está entrando no lugar onde vai ensinar ele a me combater. E a palavra diz que a gente não tem que ter medo do diabo, a gente tem que correr do pecado. Mas o diabo, o Espírito Santo, através da intimidade com ele, vai lhe capacitar, lhe preparar para combater ele. E a gente não tem que ter medo de diabo e demônio, a gente tem que correr do pecado. A palavra diz: corra do pecado. O diabo você enfrente. No meu nome, diz a palavra. No nome de Jesus. Na hora que você diz esse nome, não tem demônio que fique em pé, ele treme as pernas. Mas a gente precisa estar em intimidade para se capacitar para isso. A gente precisa estar em intimidade com o Espírito Santo para que Ele tire as escamas dos nossos olhos, para a gente poder ter uma visão espiritual daquilo que Ele quer nos mostrar, aonde Ele quer nos enviar. Através da intimidade Ele vai abrir o teu ouvido espiritual e o meu, para que a gente possa ouvir a voz do soberano, a voz do Espírito Santo. E veja, eu estou falando aqui da voz, você vai ouvir Deus na voz de Dom Paulo, filho, na voz de Cid Moreira, né? Que tem gente que quer que Deus fale com a voz de Cid Moreira para ele, né? Ô, coitado.
Deus, a palavra diz que Deus ele tem uma multiforma de falar. Ele fala com cada pessoa de uma forma diferente. Eu nunca ouvi a voz falando comigo. Ele fala comigo através de louvores, eu sou levita, eu toco, através de adoração, através da natureza, que eu amo a natureza, e quem me segue no Instagram, vê meus devocionais. Eu faço devocional quando eu estou no meio da natureza, quando eu vou lá na chácara, tal, em algum lugar, no jardim, e Deus sempre me entrega uma palavra, porque não é a criação dele. Colossenses diz: contemplai a criação do Senhor. A criação é tudo que a gente está vendo. O que os nossos olhos enxergam é a criação do Senhor. Mas no início eu tinha dificuldade sobre a intimidade. Tem coisas que eu ainda questiono ao Senhor. Mas eu posso questionar o Senhor, porque eu não sou filho. Todo filho pode questionar o pai. A palavra diz que nós podemos questionar. Porque pode uma mãe esquecer de alimentar o seu filho, mas o Senhor jamais vai esquecer de você. O Senhor jamais vai lhe deixar desamparado. Mas tudo isso precisa ter intimidade. A gente precisa praticar as disciplinas espirituais que a Bíblia nos ensina. Jejuar, orar, adorar, entregar o dia ao Senhor. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe quem é a justiça de Deus aqui? A justiça de Deus que a palavra está falando é Jesus. Buscar em primeiro lugar Deus e a sua justiça. Jesus é a justiça de Deus. E tudo o mais vos será acrescentado. É primeiro o reino de Deus. Ah, Diogo, poxa, eu busco o reino de Deus, eu tenho intimidade, não sei o que, mas está me faltando isso, Ei, a palavra de Deus, e aí eu vou falar rapidamente aqui, só para você entender, quando a palavra diz que nós seríamos prósperos, não tem nada a ver com ter um Rolex no braço, ter um tênis da Nike, tem nada a ver com isso. Quem está pregando essa teologia da prosperidade aí, que é sem futuro, está enganando, é um falso profeta. A prosperidade que a palavra nos garante é prosperidade espiritual. Tem nada a ver com bem material. Se você trabalha e tem condições de ter, amém, meu irmão. Mas não tem nada a ver com bem material, prosperidade. A prosperidade que a palavra prega é o galardão que você vai ter no céu. É a casa espiritual. Jesus diz: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se eu dormir pelo menos na casinha do cachorro, eu estou satisfeito. Tanto que eu vá para a morada celestial. Mas é muito importante isso que a gente está falando sobre intimidade, porque de fato os sinais estão aí revelando que Jesus está bem próximo. A palavra diz que quando houver rumores de guerras, eu estou bem pertinho. E a gente está vendo o que está acontecendo aí. O Irã atacando aí Israel. E tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Essa maluquice aí de não sei o que de gênero. E não sei o que lá. Está tudo na palavra. Até os céticos que não criam na palavra hoje creem. O povo que era da área de medicina antigamente, que a maioria era ateu. Eu tenho uma tia em casa que é médica e ela não cria muito. Hoje ela já está dando: ah, meu filho, Deus abençoe. Hoje aconteceu até uma coisa incrível na hora do almoço. Eu brincando com ela: tia, você vai pregar mais tarde, eu vou. Vamos comigo, tia. Eu não vou. Eu digo: vamos, rapaz, você orar por mim lá. Senão eu oro aqui. Aí eu, na hora, pois ora agora. Aí eu já fechei o olho, já estou pronto. Aí ela ficou olhando assim, ó. Então não sabia se. Ela começou a orar o Pai Nosso. Amém. Eu digo: vou glória. Já está assistindo The Chosen? Amém. Glória a Deus. É o testemunho mais antigo registrado que existe. Amém. Ninguém que era estudioso, sábio, isso, aquilo, outro, ia registrar mentiras. Porque era o nome deles que estavam em jogo. Eles não iam registrar mentiras. Tudo que está aqui é a verdade. Tudo, eu creio em tudo. Tudo. Outra coisa é que a intimidade começa a te revelar
É um monte de crente criando pecado. Aqui fala o que é o pecado para Deus. E o povo quer criar pecado. É uma onda. E quer demonizar tudo. Tudo é o demônio. Eita, demônio da gota, sabe? A gente é ruim que só a gota. Mas tudo bota a culpa no demônio. Quando é você quem faz as escolhas. Eu li uma vez uma frase, eu esqueci agora quem foi que escreveu isso, que ele diz assim: nem tudo é o demônio, mas boa parte de tudo é ele. É diferente de você demonizar tudo. A intimidade com o Espírito Santo vai começar a te dar sensibilidade espiritual para você saber aonde entrar, na hora que sair, com quem andar, com quem não andar. Eu sempre fui uma pessoa influente de amigos. Eu sempre fui... Como é? Minha mãe dizia que eu tinha... Como é? Eu sempre fui líder. Mas eu só liderava para coisa errada. Eu mandava os meninos bater não sei quem, cuspir não sei aonde. Menininho, né? Eu era filho. E sempre tive esse... E eu estudei em várias escolas. Eu fui convidado a 7-2, não foi? Eu nem lembro. Eu era bonzinho só. Então sempre conheci muito. Eu tinha mais dizer, eu tenho um amigo em todo canto, minha mãe dizia. Não é amigo, você conhece muita gente, eu chamo todo mundo de amigo. Eu vou falar, meu colega, meu amigo, meu colega, meu amigo, eu chamo todo mundo de amigo. Né? Mas hoje muita gente dessa que eu andava, eu não ando mais. Não fechei meu contato para ninguém. Saí de vários grupos de infância que não me cabe. Eu não quero estar num grupo de amigos de infância onde está tudo casado e tudo falando de pornografia, tudo falando de besteira, perdendo tempo, nada que edifique a minha vida. Só amaldiçoa, só me chama para reviver coisas do passado. Não quero. A palavra diz, aquele que está em mim, nova criatura é. Então eu fiz escolhas. Disse a todos eles, amo todos vocês, o que precisarem de mim, eu estou aqui, meu número é esse. Tchau. Não ando. Ah, vai ter um almoço, não sei aonde. Bora, é onde? Porta da Picanha, vamos lá? Aí eu vou almoçar. Deu a minha hora, o povo começa ali assim, encher a cara, não sei o que lá. Aí eu, opa, deu 2 horas, estou ali, amém, tchau, cheiro, aí começa a piada. Salve pastor, salve senhor, salve Deus abençoe, tchau, fique minha mula. A palavra não diz que eu não posso ir lá. Afinal, como é que eu vou converter os meus amigos? Trazer a eles a palavra da salvação, se eu não for lá onde eles estão. É diferente não andar na roda de escarnecedores, é não conviver e não fazer as mesmas coisas que eles fazem. E graças a Deus não faço mais. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então a intimidade com o Espírito Santo lhe dá esse direcionamento, lhe dá esse discernimento. E a gente precisa criar musculatura espiritual e a intimidade com o Espírito Santo faz isso na gente. A palavra diz que a gente tem que deixar de estar comendo papinha para comer o alimento sólido. E a gente vê crente dentro da igreja, e aqui na nossa igreja tem um monte de crente ainda tomando papinha cremogema. Pelo amor de Deus. Não, Silvinho, a gente tem que falar. Estou aqui doer. Eu estou aqui para, como diz o pastor Jair, eu estou aqui para alisar o bumbum de ninguém. O povo só quer alisado. A gente tem que acordar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você crendo ou não, é um direito seu, crer ou não, a minha obrigação como discípulo é lhe avisar. Jesus está voltando. Só 10 minutos. Vamos fazer vigília hoje. Então, desenvolva a intimidade com o Senhor. Busque Ele no seu secreto. Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com o Senhor. Eu sei que isso é algo ainda, é até um tabu. Tem muita gente que tem dificuldade em entender essa passagem. Eu vou conversar. Vai conversar. Assim como a gente está conversando aqui, fecha a tua porta e começa a falar em voz alta. Começa a chamar Ele. Quando você desmistificar isso na sua mente, de que não tem ninguém lhe ouvindo, aí você vai receber uma resposta. Bota o louvor baixinho ali no teu quarto e começa a falar, botar para fora os teus problemas. Começa a botar para fora a tua petição. Pede ajuda ao Espírito Santo.
buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é da boca para fora, tem que ser do coração. E a palavra diz que Jesus está em busca de verdadeiros adoradores. João 4:23. Aqueles a quem me adorem em espírito e em verdade. Não adianta você chegar aqui na igreja, levantar o seu braço, aleluia, glória a Deus, aí está pensando na feijoada do Vavado, não sei aonde que vai quando sair daqui. Não é isso. Não adianta você fazer coreografia aqui para os outros estar vendo se o seu coração está lá fora. Seu coração tem que estar aqui na palavra, na presença do Senhor. Aleluia. Você tem que entrar na casa do Senhor com reverência. Você tem que sair da casa do Senhor com reverência. Você tem que entrar na sua casa com reverência. Você tem que orar com reverência. Você tem que orar não só para pedir, mas orar para agradecer também. Porque tem muito crente que só ora e só busca o Senhor para pedir. Quando consegue, fez o pastor Luna disse ontem no culto. Depois que consegue, Senhor, eu consegui, agora deixa comigo. Oxe, mas vai ladeira abaixo. Não deixe o Senhor de lado, não. Não deixe o Senhor de lado, não. E tem uma coisa que é interessante, que hoje eu tenho plena consciência disso. Eu tinha dificuldade também de entender lá atrás, mas graças a Deus e graças também à minha permissão, porque você precisa permitir, eu estou numa intimidade linda com o Espírito Santo e hoje eu sinto que a palavra diz que você vai sentir a paz que excede todo o entendimento. Olha, eu tenho dívida, e não é pouca não, viu? Misericórdia. Mas eu deito a minha cabeça no travesseiro, porque eu sei, hoje eu sei que não adianta eu me afobar, não vai resolver nada. Primeiro que eu sou hiperativo, deu para notar. Eu sou ansioso, tá? Então, de que vai adiantar eu me afobar? Eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar, e tudo mais será acrescentado no tempo do Senhor, não é no meu tempo. O tempo do Senhor é o Kairos. Nós é quem olhamos para o relógio. Só que aí a intimidade começa a te dar esse discernimento das coisas. Então você precisa começar a praticar jejum. Você precisa praticar um tempo de adoração. Você precisa louvar ao Senhor. Salmodiar. O povo aqui sabe, todo mundo sabe o que é salmodiar o Senhor. Não sabe o que é salmodiar o Senhor. É você começar a declarar ao Senhor coisas que vêm ao teu coração. Senhor, Tu és maravilhoso na minha vida, Pai, Tu és magnífico, Tu és lindo, Pai, Tu me acolhe. Você está salmodiando o Senhor. Começar a salmodiar o Senhor dentro da tua casa, irmão. Começar a chamar o Espírito Santo para fazer morada na tua casa. Porque quando a luz chega, não há trevas que resistam a ela. Ela bate em retirada. Ela vai todo dia tentar tirar você do prumo. Porque a palavra diz que Ele está ao nosso derredor tentando nos dragar. Mas aí a gente, quando começa a desenvolver intimidade, a gente começa a se capacitar, a gente ora ao Senhor e pede revestimento espiritual. A gente pede para que o Senhor nos revista com a armadura que contém lá em Efésios 6, que nos ensina o capacete da salvação, a couraça da justiça, esqueci o resto, os sapatos, os calçados da fé. Então, não deixe para amanhã, para você começar a desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Se você já tem, aí eu vou agora usar as palavras de Dom Paulo, não há nada bom que não possa ser melhorado. Se você já tem intimidade com o Espírito Santo, pratique e se aprofunde mais e mais. Porque você só tem a ganhar com a intimidade com o Espírito Santo. Você só tem a ganhar com a intimidade com o Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém? Amém. Para finalizar, vamos fazer algo diferente. Eu vou tocar fogo nesse semeador. Vamos ficar todo mundo em pé e fechar os olhos. Cadê
minha viola, quer dizer, minha viola não, né? A viola de Silvinho. Cadê ele? Bora, Xandro. Soldado do quartel quer serviço. Porra. Toca um louvor de fogo aí. E eu vou orar ministrando aqui para vocês. Feche os olhos de vocês aí. Em nome de Jesus. Abra seu coração. Fique seus olhos fechados. Abra seu coração. Renda-se ao Senhor. Você tem liberdade aqui. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui. Se você sentir vontade de ficar de joelho, fique de joelho. Se você quiser deitar com a cara no pó, feito o pastor Luna diz, deite no chão com a cara do pó. Você está entre irmãos, você está em família, está dentro da casa do seu pai. Está dentro da casa do seu pai. Amém? Então deixa o Espírito Santo de Deus fluir na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, aquilo que Ele quer ministrar o teu coração. Senhor Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti, Pai, nessa noite, nessa Tua presença, Senhor Deus, debaixo do Teu poder, da Tua soberania, Senhor Deus. Vem falar aos corações aqui, Pai. Corações abertos, corações contritos, Senhor Deus, desejosos da Tua presença, Pai. Desejosos do Teu poder, Senhor, do Teu manifestar, Pai. Que o Senhor possa vir derramar fogo, Pai. Fogo do céu, Senhor Deus. Coloca cada um aqui, Pai, dentro da Tua redoma de fogo, Senhor Deus. Não permita que as setas do inimigo venham tentar, Pai, as mentes, os corações, Senhor Deus. Acampa anjos, Pai, ao redor de cada família representada aqui. Não só desses irmãos que estão aqui. Porque aqui tem irmãos, mas tem cada família sendo representada aqui por um membro que está aqui hoje, Pai. Então que o Senhor possa, Pai, derramar o Teu poder, Pai, nesses Teus filhos. Estarta, Pai, os dons, Pai, que Tu tem reservados, Pai. As Tuas bênçãos, Senhor Deus. Enche esses cálices aqui, Senhor Deus, para que eles possam transbordar, Senhor Deus, da Tua presença, Pai. Vem enchendo, Pai, os cálices aqui, Senhor Deus. Derrama fogo do céu. Derrama, Pai, bênção do trono da Tua glória, Senhor Deus, na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Eu não sei o que as pessoas aqui estão passando, mas Tu sabes, porque a Tua palavra diz que só Tu sondas os corações, Senhor Deus. Então que o Senhor possa, Senhor, estar sondando aqui os corações essa noite. Que o Senhor possa estar vindo fazer um toque, Pai, nesses corações. Aflora, Pai, mais e mais a sensibilidade espiritual deles. Ajuda eles, Senhor Deus, a ter mais intimidade contigo, Senhor Deus. Ensina eles, Pai, a ser íntimos, Pai, do Espírito Santo. Vem ministrar o que Tu queres ministrar aqui nos corações. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre as bocas aqui para que eles saiam daqui confessando a Tua palavra. Para que eles saiam daqui professando, Pai, que Tu és o Senhor e Salvador. Derrama e enche de bênção e unção, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vem tocando aqui os corações. Vem se revelar, Espírito Santo. Revela-te, ó Espírito do Senhor. Mostra-te, mostra a Tua presença a cada um aqui. Aqueles que ainda não creem, porventura, que o Senhor possa vir, Espírito Santo, e dar um toque nesse coração. Repousa sobre cada um aqui, Espírito Santo de Deus, e mostra o Teu poder. Eles estão aqui te buscando, Senhor. Eles querem ter intimidade contigo, Espírito Santo. Então vem ministrar os corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados enquanto o Silvino vai me dizer esse louvor. Continue nessa atmosfera, sentindo. Permita, destrave a sua mente, permita ao Espírito Santo falar com você. Eu navegarei No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito
que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei, o Deus da minha vida. Adorarei somente a ti, Pai. Ao único, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sim, Pai. Conhece todo o jeito que eu era. Sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, vem o homem Pentecoste e enche de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche de novo. Irmãos, Aleluia. aleluia. Olha, podem sentar, queridos. Comunhão com o Espírito Santo. Você já ouviu falar dessa palavra? Comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em vocês. Não são espíritos diferentes, é o mesmo. E quando nós estamos em comunhão, nós falamos a mesma língua. E eu escutando o Diogo falando hoje, eu vi que existe uma comunhão muito grande, porque ele falou coisas hoje, ele deu exemplos hoje, que Deus colocou no meu coração ontem, e hoje também. Vou dar um exemplo a vocês. Ele falou aqui uma canção de Thales que fala, só do lado, que fala sobre o pecado todo dia vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Quem é o grupo dos semeadores? Ele não teria como ver isso, porque ele não faz parte da equipe dos semeadores. A gente tem um grupo somente da equipe. Qual foi o louvor que eu coloquei ontem? A oração. Exatamente, essa canção. E uma oração em cima dessa canção que eu fiz. Isso é comunhão com o Espírito Santo. O Espírito que falou para mim ontem fazer isso, falou para ele hoje a mesma coisa, para falar isso. Nós vivemos de escolhas. Nós temos livre-arbítrio. Então você pode escolher o pecado ou você pode escolher a Deus. Você pode escolher o mundo ou você pode escolher a Deus. O que você não vai conseguir é agradar a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada um. Assim falou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele também falou da nossa missão aqui, que é de ser testemunha, de fazer discípulos. Não adianta a gente vir somente e receber a porção de bênção e se alimentar.
É necessário que façamos isso, claro que é. Mas a gente precisa levar isso para mais alguém, para um irmão. Foi o que eu falei hoje aqui na pré-eleição de semeadores. Vocês de camisa preta que estavam aqui reunidos comigo. Eu falei exatamente sobre. O Espírito Santo colocou isso para falar para vocês hoje, que ele repetiu aqui. É uma comunhão, o Espírito é um só. O que ele colocou no meu coração para falar para aqui, para os semeadores hoje cedo, antes de começar a reunião aqui, ele colocou no coração de Diogo para falar para vocês. É isso que o Espírito Santo quer. Que nós não guardemos essa bênção que é a palavra de Deus para nós mesmos. Que a gente possa levar para quem precisa escutá-la. Jesus criou essa comissão que ele falou exatamente para isso, para que eles fossem lá no mundo. E a gente tem que ir no mundo sim. Aleluia. Mas não para ser influenciado por ele, e sim para influenciar o mundo. Nós somos chamados para ser influenciadores. Existem dois tipos de pessoas: as que influenciam e as que são influenciadas. É por isso que tem gente aí na internet fazendo grande sucesso, que se chamam de influencers, né? Usa até um nome em inglês, ou seja, influenciadores. Mas nós é que deveremos ser os verdadeiros influenciadores, influenciar o mundo lá fora, porque só existe salvação do lado de cá. Vão lá, vão no mundo sim. Aquele irmãozinho pelo braço, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu funcionário, qualquer um, qualquer pessoa que não for, que não é evangelizada, é um campo missionário em potencial. Vai lá. Cumpra o ID. Amém, irmãos? Amém. Meu querido Diogo Moura, deixa eu dar um abraço, que foi tão lindo hoje você falando. Mamãe, qual é o nome da sua mãe? Edna. Dona Edna, é verdade que ele era brigão quando era novo, velho? Era terrível. Eu sou desse. Eu não acredito, não. Tem como achar que Diogo era brigão, que saía fazendo arruaça, brigando com o povo na rua. Eu não acredito nisso, não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem esse dom de mudar pessoas. Isso também não era coisa boa, não. Não era coisa boa também, não. Mas é assim, Deus vai moldando e vai mudando as pessoas. E tá aí, ó. Ele não é mais um brigão, ele é um pacificador. Bem, queridos, dúvidas? O tempo está pouco, mas quem quiser fazer alguma pergunta,